Gálatas 5, 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20, idolatria, feitiçarias. Nós vamos parar por aqui. Oremos ao Senhor. Pai de amor, graças te damos por este momento na tua casa. Fale ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existem 3 fontes das quais o cristão é tentado a pecar contra Deus. São elas: o mundo oferece meios para nos levar para distante da vontade de Deus, o diabo, que é um fator de tentações, ele certamente procura desviar o servo de Deus do caminho que agrada a Deus, mas também a carne. 2 são fatores externos, o mundo e o diabo, são fatores externos a nós e que servem como fonte de tentações. Mas a carne é um fator interno. Onde nós vamos, nós somos então guiados, ou nós estamos sendo sugeridos por nós mesmos, pela nossa carne, nosso coração pecaminoso, então somos sugeridos a pecar contra Deus. E nós podemos dizer o seguinte, que se tivesse como nos isolarmos do mundo e ficar num lugar onde o diabo não tivesse acesso a nós, ainda assim nós não estaríamos livres das tentações para pecar, porque não tem como nos livrar de nós mesmos. Então, 24 horas por dia nós estamos sujeitos às tentações, porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado, a nossa carne é tendenciosa a tudo quanto não agrada a Deus. Nós já falamos aqui no domingo passado um pouco sobre essa carta, mas é bom apenas relembrarmos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreve esta carta na qual ele trabalha 2 problemas que estavam presentes na conduta daqueles crentes da Galácia. Primeiro era o problema do legalismo, a confiança na lei, a ideia de que é possível alcançar a salvação pela obediência à lei. É preciso crer em Cristo, mas se não guardar a lei na sua integralidade, especificamente se não fossem, segundo eles, circuncidados, então não era possível alcançar a salvação. E por outro lado, o problema do liberalismo, a ideia de que então somos salvos pela graça, então agora não importa a forma como vivemos, seremos salvos de qualquer forma. A ideia do liberalismo tem então causa o problema da liberalidade ou da libertinagem, tanto que Paulo diz que nós não devemos dar ocasião à carne, tendo em conta que temos liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo não nos permite dar ocasião à carne, é o que o apóstolo Paulo diz. Então, nesta carta, Paulo lembra aos Gálatas que a liberdade em Cristo não é uma autorização para viver uma vida de pecado, mas somos chamados a vivermos uma vida de santificação. E uma vida de santificação promove um caminhar agradável a Deus em todos os aspectos da nossa vida e da nossa existência. E na busca pela santificação, o cristão tem como auxílio o Espírito Santo que habita no seu coração. Todos aqueles que estão em Cristo
são habitados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o auxílio que nós temos para lutar contra as inclinações da nossa carne. O Espírito Santo no coração inclina suas vontades a tudo aquilo que é agradável a Deus. Mas o desejo carnal nos inclina a todo tipo de pecado. E isso gera, então, em nós, uma luta diária na caminhada cristã. É a luta a qual estamos travados com ela 24 horas por dia. É o que o apóstolo Paulo diz, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Então, como nós falamos no domingo passado, o cristão tem uma luta que o ímpio não tem. Porque o cristão, embora seja habitado pelo Espírito Santo que nos inclina a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a obedecer a Deus, habita em nós ainda o pecado, que nos inclina para longe de Deus. Então, nesta luta, nós temos o desafio de obedecer à voz de Deus e dar lugar à voz do Espírito Santo para que vivamos segundo a vontade de Deus em santificação. Então, o viver de acordo com a inclinação da carne gera prejuízos na relação consigo mesmo. O viver na inclinação da carne gera prejuízos para com o próximo. Inclusive, estamos fazendo algumas aplicações dos efeitos das inclinações da carne nas relações familiares. E também as inclinações da carne geram prejuízos na nossa relação com Deus. E Paulo diz que para vencer as inclinações pecaminosas e assim viver uma vida de santificação, é necessário viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne, e é necessário andar na direção do Espírito Santo para vencer a vontade da carne. Então, para dar exemplo do que são as inclinações do coração, que geram pensamentos, que geram ações pecaminosas, Paulo aqui apresenta uma lista que ele chama de obras da carne e como elas interferem no comportamento dos cristãos. E nós vamos então hoje refletir sobre parte destas obras da carne e vamos, na mensagem seguinte, concluir aqui a respeito das obras da carne. E nós queremos refletir sobre os efeitos práticos das obras da carne. Quais são os efeitos práticos dessas obras carnais, destas obras que inclinam para o pecado, destas obras que inclinam para longe daquilo que é agradável a Deus? Como que nós somos inclinados de forma prática no nosso dia a dia por estas obras carnais? E aqui nós vamos ver, primeiro, que um dos efeitos práticos das obras da carne é que elas produzem um comportamento imoral. As obras da carne, as inclinações naturais de um coração pecaminoso, produzem um comportamento imoral. E Paulo começa, portanto, aqui listando 3 obras da carne que estão diretamente relacionadas a esse comportamento imoral. Diz aí o versículo 19: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Estas 3 obras da carne são inclinações do coração pecaminoso que direcionam a um comportamento imoral para aqueles que se deixam levar por estes comportamentos. Estas 3 obras da carne dizem respeito a vontades e motivações do coração que geram um comportamento sexual pecaminoso. Aqui Paulo está falando especificamente a respeito de obras da carne que estão relacionadas a um comportamento sexual pecaminoso.
Um dos prazeres para os quais Deus dotou o ser humano é o prazer da relação sexual. Antes do pecado, o ser humano se relacionava sexualmente de forma santa, sem a mancha do pecado, sem as motivações erradas em relação a este prazer que para o qual Deus dotou o ser humano. É interessante porque muitos entendem que antes do pecado, o ser humano não tinha relações sexuais. É um pensamento errado. Inclusive, esse entendimento diz que o ato sexual no Jardim do Éden teria sido o pecado de Adão e Eva. E esse seria, então, o motivo da queda. Muitos pensam que a relação sexual teria sido o motivo da queda de Adão e Eva. Contudo, esses entendem que o sexo no casamento seria um mal necessário. Contudo, após criar o homem e a mulher, Deus os ordenou que se multiplicassem sobre a terra. E essa multiplicação se daria certamente através do relacionamento sexual. Antes do pecado, o relacionamento sexual era santo, era puro, cumpria os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Mas as obras da carne não incluem as relações sexuais praticadas entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Essas 3 obras da carne dizem respeito a todo tipo de relacionamento sexual ilícito, ou seja, que extrapola os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, como adultério, que envolve a relação sexual que tem a ver com a infidelidade daqueles que são casados, a fornicação, que envolve a relação sexual de pessoas solteiras que então se envolvem numa atividade sexual fora do casamento, homossexualismo, bestialismo, né? Muitas pessoas têm práticas sexuais com animais, e assim por diante, todo tipo de relacionamento sexual ilícito. Ilícito por quê? Porque foge ao padrão da santidade da relação sexual que Deus estabeleceu. Então, prostituição, impureza e lascívia são 3 obras da carne que estão relacionadas a todo tipo de relacionamento sexual ilícito. E aqui, só para nós entendermos então o sentido, rapidamente, de cada uma destas obras da carne, quando Paulo fala da prostituição, aqui ele faz referência à imoralidade sexual praticada em atos. São os atos de relacionamentos sexuais ilícitos. É o sexo na prática, seja ele o adultério, seja ele a fornicação, seja o homossexualismo. Então a prostituição envolve toda a prática de sexo ilícito, que foge aos preceitos da vontade de Deus. Ele fala da impureza, a impureza que então envolve todo tipo de imoralidade sexual praticada não apenas em atos, mas também em palavras e intenções do coração. É todo tipo de imoralidade que envolve a relação, o sexo ilícito, mas não apenas os que são praticados, como a prostituição em atos, mas as intenções, as palavras, os pensamentos estão aqui relacionados nessa palavra impurezas. E ele fala também da lascívia. A lascívia diz respeito à forma descontrolada do desejo sexual que impulsiona todo tipo de prática sexual ilícita. Aqui, então, a prática da lascívia subentende a ausência do domínio próprio. É o desejo descontrolado em direção à prática imoral, em direção à prostituição, em direção à impureza, em direção a toda prática que
fere os preceitos da santidade de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque a lei de Deus proíbe todo tipo de prática que promova essa conduta imoral, que está descrita por Paulo aqui nessas 3 obras da carne. Se nós pensarmos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, nos 10 mandamentos, a lei do Senhor diz: não adulterarás. E neste mandamento certamente está envolvido todo tipo de prática que fere aos preceitos de Deus e à santidade de Deus nas relações sexuais. A lei proíbe, Deus estabelece limites quanto a esta questão, quando ele diz: não adulterarás. Tem alguns textos bíblicos que nos remetem e reforçam essa ideia, como 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está reforçando aos cristãos que a vontade de Deus para os seus filhos é que eles vivam em santificação e se abstenham de todo tipo de inclinação carnal para a prática sexual ilícita que quebra um caminhar de santidade na presença de Deus. Também em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui é a mesma ideia, fazer morrer a natureza carnal. E ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva. Interessante porque a sequência é a mesma que ele usa em Gálatas. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza e paixão lasciva. E um último texto que eu quero usar aqui, neste sentido, é o que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, quando o apóstolo Paulo agora está orientando os cristãos em relação ao seu casamento, em relação à sua vida conjugal. Ele diz assim: mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, como nós falamos no início, antes do pecado, o ser humano se relacionava sexualmente de forma pura. Agora, a desobediência trouxe consequências em todas as esferas de relacionamento do ser humano, inclusive trouxe deturpação à prática sexual. E o apóstolo Paulo fala que o cristão, a alternativa que ele tem para viver uma vida de pureza é que ele se case e ele se satisfaça sexualmente com a sua esposa e com o seu esposo. Então, os solteiros cristãos, a alternativa que tem para a pureza é a abstenção. Não existe outra alternativa para o cristão, para o jovem cristão. Se quer viver uma vida de santidade nessa questão sexual, a única alternativa é a abstenção. E para o casado, a alternativa que tem é fidelidade no casamento, nessa questão. E aí, então, usufruir desta bênção de Deus no contexto do casamento. Vamos pensar sobre algumas questões importantes a respeito disso. Nós devemos ter clareza em nossas mentes que homens, mulheres, solteiros e casados, jovens e pessoas mais idosas,
todos, absolutamente todos, carregam dentro de si a inclinação voltada para os desejos sexuais pecaminosos. Então nós não podemos fugir desta realidade de que, como diz o apóstolo Paulo, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Estas obras da carne são presentes no nosso coração. E somos, então, inclinados constantemente a esse tipo de ação, porém, nós devemos entender que a nossa luta é por uma vida de santificação. As pessoas solteiras, os cristãos solteiros, são tentados ao relacionamento sexual fora do casamento e fora do contexto da relação santa do casamento. São tentações, certamente, que estão sempre presentes nos seus corações, mas devem buscar uma vida santa diante do Senhor. As pessoas casadas são tentadas aos pensamentos, às intenções e às ações de uma relação adúltera e devem buscar no Senhor um direcionamento para fazer mortificar no seu coração tais obras. E essas obras da carne trazem prejuízos de inúmeras naturezas, trazem frustração pessoal e trazem esfriamento espiritual. Mas a prática destas obras da carne produzem também a destruição da família. Nós falamos que existem muitos inimigos externos contra a família, mas existe um inimigo interno que luta contra a família e traz prejuízos à família, e esse inimigo interno se chama a carne. E certamente, infelizmente, muitas famílias são destruídas por causa do adultério, são destruídas por causa da infidelidade. Muitos lares cristãos arruinados por causa destas obras da carne, que fazem um estrago nos relacionamentos, quebrando a confiança, então prejudicando o amor e assim por diante. Muitos casamentos chegam ao fim por causa da infidelidade. E nesse caso, toda a família sofre. Tanto o esposo, a esposa, os filhos, principalmente os filhos. Dessa forma, meus irmãos, pensando nas famílias, pensando na vida pessoal, pensando na vida com Deus, mais do que nunca, nós, como servos de Deus, precisamos entender que as obras da carne são as inclinações do nosso coração, que nos distanciam de Deus. E estas obras da carne, os efeitos destas 3 obras da carne, prostituição, impureza e lascívia, são práticas que produzem um comportamento imoral e que trazem grandes prejuízos em vários aspectos, inclusive na vida familiar. O convite do Senhor para nós é que nós sejamos guiados pelo Espírito, que nós vivamos segundo a inclinação do Espírito de Deus que habita em nós, para que vivamos uma vida de santidade, para que vivamos uma vida de santificação, e que o Senhor nos livre a cada dia de pecarmos contra o Senhor e de vivermos uma vida imoral. Mas nós caminhamos um pouco mais e vemos uma outra parte destas obras da carne. E aí nós vemos outro efeito que as obras da carne produzem, que é a adoração falsa e falta de confiança em Deus. As obras da carne produzem, além do comportamento imoral, elas produzem também uma adoração falsa e a falta de confiança em Deus.
Da mesma forma como nasce no coração o desejo pecaminoso por relações sexuais ilícitas, nasce também no coração as motivações para rejeitar a Deus e para adorar deuses, para adorar ídolos. O próprio versículo 19, depois do versículo 19, no caso, versículo 20, continuando na mesma ideia, que diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são, agora lá no versículo 20, idolatria e feitiçarias. Estas obras da carne produzem um comportamento que afasta-nos da adoração verdadeira e leva-nos a uma adoração falsa e a falta de confiança em Deus. Vamos pensar um pouco sobre a idolatria. Antes do pecado, o ser humano tinha seu coração plenamente voltado ao Deus Criador para adorá-lo. E sua adoração era uma adoração perfeita. O homem agradava a Deus de forma plena. Antes do pecado, o ser humano atendia a tudo que Deus queria em relação à sua adoração. Tinha uma relação perfeita com Deus e a sua adoração era uma adoração plena e perfeita. Mas o pecado inclina as vontades do ser humano para rejeitar a Deus como único Senhor, digno de ser adorado. E assim cria ídolos nos quais ele confia e adora, ao invés de confiar e adorar no Deus verdadeiro. O coração inclinado por estas obras da carne leva-nos a rejeitar ao Deus verdadeiro para adorar ídolos. Mas também o apóstolo Paulo fala das feitiçarias. Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui, a palavra usada pelo apóstolo Paulo pode ser traduzida também como bruxarias, ou bruxaria. E é uma palavra relacionada a pessoas que manipulavam substâncias que consideravam poderosas para realizar milagres ou para resolver os problemas das pessoas. Então, os feiticeiros aqui, no contexto em que o apóstolo Paulo escreve essa obra da carne, são aquelas pessoas que manipulavam algumas substâncias ali, faziam as suas fórmulas e ofereciam essas fórmulas como a solução do problema. Olha, talvez vocês já tenham visto, de vez em quando a gente vê alguma coisa assim, né? Alguns tipos de fórmulas que prometem resolver todos os seus problemas financeiros, problemas familiares, fórmulas que prometem resolver todo tipo de pendência na sua vida e assim por diante. Essa é a ideia da palavra feitiçarias, aqui quando Paulo fala dessa obra da carne. E a prática da feitiçaria, assim como a idolatria, cega os olhos do ser humano. Essas práticas desviam o ser humano da confiança em Deus. Aquele que se deixa levar pela idolatria deixa de confiar em Deus para confiar nos ídolos. Aquele que se deixa levar pela prática de feitiçarias deixa de confiar em Deus para confiar nos objetos que são oferecidos, nas fórmulas que são oferecidas para resolver os seus problemas. E é interessante porque a lei de Deus proíbe todo tipo de prática que afaste o coração da adoração ao Deus Criador, o único Deus verdadeiro. A lei de Deus proíbe, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então nós vemos que a lei de Deus proíbe tudo que possa afastar o nosso coração de que o nosso coração esteja rendido ao único Deus verdadeiro
Criador dos céus e da terra, e que o nosso coração esteja dedicado a este Deus em confiança. E o próprio apóstolo Paulo, no mesmo texto que citei anteriormente, Colossenses 3:5, quando ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, lá ele começa dizendo prostituição, impureza e paixão lasciva, e ele continua, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. São desejos carnais, são desejos do coração pecaminoso, que inclinam-nos para longe da confiança em Deus. Nos inclinam para confiar em coisas, em pessoas, em fórmulas mágicas. E assim então, se somos guiados por esses desejos, deixamos de adorar e servir ao Deus verdadeiro. E aí nós queremos pensar sobre algumas aplicações nesse sentido para nós. Certamente você que se declara um cristão evangélico, não tem em sua casa imagens de santos para adoração. Tenho certeza disso. Tenho certeza que você não tem lá um altar, né, na sua casa, com uma imagem a qual você adora, a qual você se prostra, a qual você se inclina para fazer as suas orações. O cristão evangélico certamente não tem essa prática de idolatria. Você não se submete, certamente, como cristão, um cristão que busca a palavra do Senhor, você não se submete a feiticeiros e nem busca neles conselhos para direcionar as suas ações e as suas decisões. O cristão evangélico não se submete a esses pecados de forma explícita, mas se submete de formas veladas, as quais é necessário identificar e abandonar. Muitas vezes nós nos submetemos a idolatrias e feitiçarias de formas veladas, não de forma explícita. Porque essas são obras da carne, elas estão presentes no desejo do coração. E eu quero citar aqui alguns exemplos de como que muitas vezes nós somos inclinados a idolatrias e feitiçarias. Então, quais os tipos de idolatrias que eu e você muitas vezes somos inclinados a praticar? Por exemplo, quando o dinheiro e os nossos bens materiais ocupam o lugar de Deus, quando colocamos nessas coisas a nossa confiança. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:5, ele fala sobre a avareza, que é idolatria. A avareza é o amor desenfreado pelo dinheiro. E ali está falando que o amor desenfreado ao dinheiro é idolatria. Então, quando é que nós praticamos idolatria? Que tipo de ídolos podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração? Um deles é a confiança no dinheiro. Às vezes nós somos tentados a pensar o seguinte, olha, se eu tiver dinheiro, eu nem preciso de Deus, porque o dinheiro resolve tudo. E a nossa tendência é, muitas vezes, quando nos falta o recurso, nós pensarmos, puxa, eu não tenho recurso financeiro, então acho que nem Deus pode resolver. Muitas vezes isso acontece com o dinheiro e os bens, até mesmo que nós não temos, mas que nós desejamos ter. Muitas vezes nós idolatramos, nós temos como ídolo no nosso coração aquele dinheiro e o bem que nós nem temos, mas que nós desejamos ter. Não sei se vocês já chegaram a pensar sobre isso, mas quando às vezes a gente fala assim, olha, eu só serei feliz de verdade quando eu tiver alguma coisa que eu desejo muito. Esse é o ídolo que ocupa o coração. Então, como servos de Deus, nós temos que ter a consciência seguinte: tudo o que nós precisamos para ser feliz, nós já temos.
que é um Deus que nos ama. Então, tudo que nós precisamos para uma verdadeira felicidade nós já temos. Todas as outras coisas são bênçãos de Deus que podem nos alegrar de alguma forma. Mas tudo que nós precisamos para que sejamos felizes, nós já temos, que é a presença de Deus em nossas vidas. De forma que nós devemos confiar plena e totalmente neste Deus, independente se falte alguma coisa ou não. Então, dessa forma, muitas vezes, os ídolos que nós adoramos é o dinheiro, são os bens que nós temos ou que nós não temos, mas gostaríamos de ter. Que outro tipo de idolatria que muitas vezes nós praticamos? Quando as pessoas se tornam mais importantes do que Deus, quando relacionamentos nos afastam de Deus, estes estão ocupando o lugar de Deus. São ídolos na nossa vida. Tudo que nos impede de adorar somente a Deus, tudo que nos impede de adorar somente o Deus verdadeiro, se torna ídolo na nossa vida. Então, como nós falamos, o cristão evangélico não tem lá uma imagem na sua casa, mas a idolatria muitas vezes está presente de forma velada. Coisas, pessoas, recursos que estão ocupando o lugar de Deus no coração. E aí então é a inclinação da carne para a idolatria. E quanto à feitiçaria? Quais tipos de feitiçarias, muitas vezes, nós podemos praticar? Não é o tipo de feitiçaria explícita, aquela feitiçaria de bruxaria, né? Mas coisas que acabam que desviando o nosso coração da confiança em Deus, que ali exercem o mesmo princípio desta obra da carne chamada feitiçaria. Um exemplo, tem muitos cristãos, muitos crentes, que, por exemplo, não deixa de ler o horóscopo do dia. Não sei se alguém aqui faz isso, acho que não, né? E confia piamente no que diz lá. Se o horóscopo estiver dizendo, olha, o seu dia hoje não vai ser muito bom, você nem sai de casa, a pessoa fica lá em casa. Isso é feitiçaria. Quem governa a nossa vida é Deus. E aqueles que confiam nestas coisas tomam suas decisões com base nisso. Se preocupam em mudar de atitudes com base naquilo que está lá, orientando. O que deve orientar nossa vida, nossos passos, nossas decisões? É a única palavra de autoridade sobre nós, a palavra de Deus. Então, não sei se você lê horóscopo e se preocupa com isso, mas se você é um cristão de verdade, a partir de hoje, esquece essa baboseira. Esquece essa feitiçaria. Porque quem governa a vida do servo de Deus é a palavra de Deus. Quem governa a vida do servo de Deus é o Deus soberano, que cuida de todas as coisas. Outro exemplo, né? O que dizer de cristãos evangélicos participando de sessão do descarrego para desfazer o mal olhado, para desviar o olho gordo, para desviar a inveja? Infelizmente, esse é um tipo de coisa que acontece em segmentos ditos evangélicos, igrejas que se reúnem lá sob a direção de líderes e que hoje vai ter a sessão do descarrego. E muitas vezes, quantos crentes que se dizem fiéis a Deus vão atrás dessas coisas? Confiam no sal grosso, confiam na rosa ungida, confiam no lenço ungido, na água poderosa. Alguém diz que ungiu tal água, então se você beber essa água, você vai ser
liberto dos maus olhados e de todo mal que possa estar sobre você, meus irmãos, isso é uma feitiçaria disfarçada de algo que seja cristão. Então, nós devemos adorar somente a Deus e confiar que somente Ele pode agir em nosso favor. Existem outras situações que estão relacionadas à prática de feitiçaria, que é aquilo que nós chamamos de superstições. Muitos crentes, por exemplo, seguiam a partir de superstições e crendices. Aqui eu listei algumas, só para a gente dar um exemplo. Tem muitas pessoas que, por exemplo, se entrar uma borboleta de tal forma na sua casa, na mente dele vai acontecer alguma coisa naquele dia. E aí, então, se acontecer isso, a pessoa ela se prepara, ela se precavê de algumas formas, porque entrou uma borboleta na minha casa que era assim ou daquele outro jeito, então isso quer dizer que vai trazer alguma coisa. E a pessoa seguia por essa crendice. Outra coisa, nesse sentido, coisas que dão azar. Quebrar espelho dá azar. Então, se quebrar espelho, a pessoa fica desesperada. Não é? Passar debaixo de escada dá azar. Se de repente passei debaixo de uma escada sem querer, pronto, aí eu fico totalmente inseguro durante aquele dia. Gato preto dá azar. E tantas outras superstições que não passam de formas veladas que estão relacionadas à feitiçaria. Tipo de feitiçaria, algo que promete ter uma solução ou trazer algum efeito negativo a partir de crendices. E o que nós temos que ter em mente é que nós temos um Deus soberano, Senhor, que guia a história, que governa todas as coisas, e tudo vem de Deus. Tudo acontece segundo a sua vontade. Se tivermos que passar por algum sofrimento, será segundo a vontade de Deus. Não é porque eu passei debaixo de uma escada. Se eu tiver que colher coisas boas, bênçãos positivas na minha vida, será pela vontade de Deus. Não é porque alguém passou um sal grosso lá e tirou tudo de ruim que há em mim, não. Se eu tiver que prosperar em alguma coisa, é porque Deus quer me abençoar. Então, meus queridos irmãos, as obras da carne promovem o distanciamento da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, por meio da idolatria e das feitiçarias. E nós, como cristãos, como nós falamos, ainda que não estejamos envolvidos de forma explícita nestas obras, nós devemos sondar o nosso coração e verificar se não há coisas que estejam sendo caracterizadas em nós como idolatrias e feitiçarias, de forma que Deus, o único Deus verdadeiro, seja o único objeto de adoração da nossa vida, o único Deus em quem nós, de fato, confiamos e entregamos tudo aquilo que nós queremos, tudo que nós desejamos, entregamos a Ele e sabemos que Ele é quem dirige todos os nossos passos, dia após dia. E aí então nós podemos concluir esta reflexão de hoje, apenas relembrando que nesse texto nós vimos aqui os efeitos práticos das obras da carne. Nós vimos dois efeitos práticos que as obras da carne produzem no viver diário do cristão. Primeiro, as obras da carne produzem um comportamento imoral. Vivamos no Espírito e deixemos de viver um comportamento imoral. Mas as obras da carne produzem uma adoração falsa e a falta de confiança no Deus verdadeiro.
vivamos no Espírito e deixemos estas obras que nos afastam da nossa confiança no único Deus verdadeiro. Que assim o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos ajude pela sua graça a vivermos segundo a sua vontade em santificação. Nós não devemos pensar que vai ser fácil, nós não devemos pensar que é fácil lutar contra as obras da carne, porque são desejos que estão dentro do nosso coração. Mas nós devemos nos alegrar em saber que o Espírito de Deus habita em nós e que o seu Espírito, o Espírito de Deus, nos inclina para uma vida de santificação. O que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus e dar lugar para que o Espírito Santo, dia após dia, nos incline para aquilo que agrada a Deus de fato e de verdade. Que nosso Deus nos abençoe. Amém.